Lembrando um pouquinho daquilo que nós estudamos no primeiro e no segundo capítulo, na minha opinião sincera, este é um dos mais fortes textos que nós temos aqui dentro de Lamentações de Jeremias. Aqui nós estamos encontrando, nós já vimos, entendemos, que Jeremias está lamentando por tudo o que aconteceu. Jeremias está muito triste, está vendo a cidade que foi totalmente devastada, a cidade que passou por grandes dificuldades. Outrora, você tinha ali uma cidade onde as pessoas estavam caminhando, onde as crianças estavam brincando nas ruas. Provavelmente ela deveria ter aquele momento em que eles estavam entre os jovens ali, sentados, conversando, e agora não. Agora Jeremias está vendo uma cidade totalmente devastada, totalmente acabada, uma cidade que sofreu algo terrível, uma cidade onde os seus foram levados para a escravidão, outros permaneceram na cidade e passavam fome, outros morreram a fio da espada, como vimos no capítulo 1. Então Jeremias está presenciando acontecimentos terríveis, e nós rapidamente nos lembramos semana passada que o exílio todo durou 70 anos. Ou seja, do momento em que eles foram levados, então isso não foi um acontecimento de 2 dias que Jeremias estava presenciando, não foi um acontecimento de algumas horas que Jeremias viu, né? Nós vimos aqui um relato de que as crianças estavam com fome, com sede. Então nós percebemos no texto que isso durou por muito tempo. Jeremias então, ao olhar aquilo, ao presenciar o que estava acontecendo, ele chora, o seu coração fica entristecido, e ele chora muito pelo que está havendo. Até este ponto, o poeta, ele manteve relativamente neutro em relação do que estava acontecendo. Ele não demonstrou tantas suas emoções como está sendo demonstrado aqui, essa forma que está sendo descrita aqui, de forma tão angustiante que ele estava vivendo, aquilo que estava nos seus olhos, aquilo que ele estava presenciando. Até então nós não temos visto algo parecido, mas agora nós estamos vendo uma mudança, nós estamos percebendo que ele está colocando as suas emoções, ele está dizendo qual foi o impacto que ele sofreu naquele momento, quando ele estava presenciando e vivendo aquilo. Aqui nós estamos vendo que Jeremias já não é mais aquela pessoa que estava apenas relatando, olha a tristeza da cidade, olha o que está acontecendo. Ele diz, não, o meu coração está muito difícil, está muito dolorido ver isso. Eu já chorei demais, e eu tenho chorado copiosamente, dia e noite, pelo que está acontecendo na cidade. E aqui ele começa a relatar coisas terríveis que estava acontecendo então, coisas duras. Jeremias está dizendo, olha o quão a mão do Senhor pesou sobre a vida do nosso povo. O próprio poeta, que se mostra aqui incapaz de manter-se a compostura, ele está aqui revelando que o seu envolvimento emocional era muito grande por tudo o que estava acontecendo. Era algo demais para ele, era algo terrível, porque ele viu profetas que estavam morrendo, profetas que estavam pregando coisas que apenas traziam paz ao coração, mas não que revelavam a verdade que o Senhor ensina. Os profetas, eles começaram a revelar apenas aquilo que agradava ao povo e não estava mais pregando sobre o pecado, não estava pregando mais sobre que Deus realmente é. Então ele começa a ver o quão terrível foi o ensino para aquele povo errado. O povo começou a aprender errado, viveu errado, Deus chamou a atenção e eles continuaram vivendo de forma errônea.
Meus queridos, quão sofrimento estava sendo. O texto está relatando para nós que ele estava testemunhando o sofrimento dos jovens. Ele estava testemunhando o sofrimento de crianças. Ele estava vendo aquilo de forma tão terrível. Para ele estava muito difícil. Ele estava testemunhando os inimigos, eles fazendo sarcasmo, rindo da desgraça que acontecera com o povo. Os inimigos estavam felizes. Caiu, olha, acabou. Ué, vocês não tinham um templo maravilhoso? Olha o que vocês têm agora, vocês não têm mais nada. Eles ficavam zombando do que estava acontecendo com o povo de Deus. Imagino eu, nós não lemos isso aqui, imagino eu, que talvez eles passassem e dissessem assim: ué, vocês não têm um Deus que é forte, um Deus que protege, um Deus que guarda? Cadê o Deus de vocês? Aonde que está o seu Deus? Cadê o Deus que vocês construíram um templo? E eles sorriem, alegres, vendo tal desgraça acontecendo na vida daquele povo. Imagine o quanto eles estavam sendo pessoas terríveis, porque crianças estavam morrendo de fome, morrendo de sede, mas eles continuavam sorrindo. A Bíblia diz que eles estavam meneando, assobiando, menear, balançar a cabeça, em forma de desdenho. Aqueles inimigos, aqueles homens, aquele povo que morava em volta, todo mundo, literalmente, estava zombando do que estava acontecendo com eles. Então, tentem imaginar. Nós não participamos de guerras, nós não temos guerras no nosso país. Nosso país, pela graça de Deus, é um país maravilhoso de se viver, mas nós temos muitos países que sofrem com isso, que têm que sair da sua cidade, que têm que sair do seu país, perder os seus costumes. E a gente consegue ver com tanta tristeza o sofrimento daquelas cidades que estão em guerra até os dias de hoje. Crianças que não têm o que comer, passando por dificuldade. O profeta estava orando, chorando com o povo. Então nós temos mais ou menos uma ideia, ao olhar na tela da TV, ou talvez no celular, no computador, o sofrimento daquele povo. Nós nos compadecemos quando às vezes passamos pela rua e você encontra uma criança que está com dificuldade, com fome, com sede. Imagina ali, e crianças estavam morrendo nos braços de suas mães. Quão terrível estava sendo este momento. Aqui é uma descrição prolongada de um desespero emocional em que eles estavam vivendo. Um desespero emocional. Algo terrível. O profeta está descrevendo que os olhos estavam exauridos de lágrimas. Então demonstra aqui, meus irmãos, esse sentimento de um coração partido, de uma tristeza tão profunda por conta do que ele estava presenciando. O profeta se compadece e chora junto. Infelizmente, aquilo que o povo aprendeu dos sacerdotes eram coisas que levaram todo o povo para o exílio. Todo o povo.
Isso nos traz algo extremamente importante. Primeiro ponto que nós temos aqui relacionado é que viver longe de Deus, não conhecer a Escritura, nos leva a ser levado por qualquer vento de doutrina. Nos leva também a ficar, de uma certa forma, anestesiado para as coisas que acontecem em nossas voltas. Isso é um problema muito sério. Quando a igreja prega um evangelho que massageia o ego, mas não prega a Bíblia como ela está escrita e a palavra como ela é ordenada, as pessoas caminham a passos largos para longe de Deus. Certa vez eu disse aqui que o evangelho não foi feito para agradar as pessoas. Aí ali na frente, uma irmã falou assim: mas pastor, por que então que eu venho ouvir a palavra de Deus? Aí eu respondi: é para que Cristo seja adorado, para que nós sejamos moldados e aprendamos a viver de acordo com a vontade de Deus. A nossa alegria não está no nosso ego, mas está em fazer a vontade do Senhor. A palavra de Deus nos faz bem quando nós fazemos a vontade de Deus. Os profetas já não estavam mais pregando sobre o Deus de Isaac, o Deus de Abraão e o Deus de Jacó. Os profetas estavam fazendo com que o povo se mergulhasse no pecado, se afogasse em suas transgressões. Fazer isso com que as nações entrassem ali num estado de que tudo para ele estava bom e maravilhoso, nada estava ruim. Mas Deus havia dito: volteis para o meu caminho. O livro de Jeremias retrata de forma muito clara sobre a ira de Deus. Em Lamentações de Jeremias nós estamos vendo de forma muito precisa o peso da mão de Deus. E aqui eu quero fazer apenas um parênteses. Vocês já pararam para pensar o quão bom é o peso da mão de Deus sobre as nossas vidas? Se estava tão terrível para eles passar por esse período, imagina a ira de Deus na eternidade, quando condena os seus. Condena aqueles que não verdadeiramente creem que o Senhor é o seu Salvador. Isso aqui é o ínfimo do que é um verdadeiro sofrimento quando Deus vier buscar os seus e aqueles que forem condenados. E por favor, eu não estou dizendo isso aqui para que nós tenhamos medo de Deus. Não, eu vou começar a ir à igreja agora porque eu tenho medo de ir ao inferno. Eu vou ler a Bíblia porque eu tenho medo de ser condenado. Não, meu irmão. Se você falar isso, você não entendeu nada. Nós não vamos para o Evangelho e queremos seguir o Evangelho porque temos medo da condenação, mas é porque queremos agradar a Cristo Jesus, agradar ao Senhor e adorar ao Senhor. As consequências da mudança dos nossos atos é uma evidência de que o Senhor nos alcançou. Essa é a consequência, nós mudamos. Então esse texto ele é muito pesado, é muito forte, mas é um texto que retrata o quanto nós precisamos olhar para o Evangelho, para Deus e buscar o Senhor em oração. Fechando esse pequeno parênteses, os inimigos de Sião, eles estavam zombando da ruína, eles estavam ali meneando, assobiando entre os dentes, eles estavam acompanhando em volta tudo o que estava acontecendo com Jerusalém. Eles já não estavam mais sendo amigos dele, não, agora eles não são mais amigos, agora eles estão desprezando literalmente. E nós já vimos isso, por exemplo, o que aconteceu lá com Jó.
Jó, os seus amigos, em vez de ir lá abraçar, orar com ele, não, começaram a acusá-lo. Você roubou as viúvas, você não de fato adorou a Deus. E é mais ou menos, é isso aqui que eles estão fazendo. Eles estavam zombando. Essa passagem está falando de uma dor inabalável que estava acontecendo em Jerusalém. Essa passagem está nos mostrando uma expressão clássica dessa tristeza, mas essa passagem também está nos demonstrando quem Cristo é e aquilo que Cristo faz em nossas vidas. O povo judeu reconheceu quem é o Senhor. No versículo 15 nós encontramos, o povo judeu reconhece que foi o Senhor que trouxe a devastação para Sião. Então eles reconhecem quem é o Senhor. Porque o Senhor está dizendo, olha, isso aqui está acontecendo porque Deus pesou a mão, Deus estendeu a mão sobre nós. E é por isso que eles estendem as mãos em súplica por misericórdia. Senhor, tenha misericórdia de nós. Não há quem a console. Não há ninguém que consiga consolar. Não tem como eu mostrar, não tem o que eu falar para trazer consolo para o povo. Então eles clamam a Deus, sabendo que o que estava acontecendo era a mão de Deus. Sião está levantando um clamor. Eles estão tristes, mas eles estão clamando em oração, pedindo para que Deus tenha misericórdia deles. E é por isso, meus irmãos, que dentro dessa aula de hoje eu quero tratar com vocês sobre o tema, o apelo de Sião. Dentro deste tema, o apelo de Sião, nós podemos perceber nos versículos 11º e 12º, que Sião, ele está pedindo, sonda a extensão da calamidade. Eles estão observando e vendo a calamidade, tudo o que está acontecendo. Por isso que o versículo 11º inicia dizendo, com lágrimas se consumiram os meus olhos. A minha alma está agitada. O meu coração se derrama de angústia por causa dessa calamidade que está acontecendo, por causa de que a filha de Sião, por causa do meu povo, porque as crianças, os bebês, eles estão desmaiando pelas ruas, eles estão morrendo nos braços de suas mães. Então ele está vendo um panorama do que está acontecendo. O versículo 12, nós temos algumas perguntas aqui, tem uma pergunta que é feita do filho para a mãe. Observe que no versículo 12, o filho está ali pedindo, mãe, o que eu vou comer? O que nós temos para beber? O filho está perguntando. E o próprio texto está dizendo que logo após que eles fazem essa pergunta, percebe-se que eles desfalecem, como feridos pelas ruas, que estão na cidade caídos, dão o seu último suspiro nos braços de suas mães. Então observe que ele está sondando, Jeremias está descrevendo aqui esse desespero emocional que estava na vida deles. E se lembre que lá em Jeremias capítulo 9, no primeiro versículo, nós temos um retrato do que estava acontecendo. Depois encontramos isso em capítulo 14, versículo 17, trazendo esse sentimento, esse coração partido, por ver criancinhas desmaiando e meninos chorando. Abram lá, Jeremias capítulo 9, versículo 1, Jeremias. Alguém leia, por favor. Quem encontrar, por gentileza, leia. Só um pouquinho, por favor. Deixa só um diácono levar, para o pessoal da internet poder ouvir também. Obrigado.
Olha que interessante. Só pedir para deixar aberto o microfone do MTX, por favor. Olha só que interessante a leitura que a nossa irmã fez. Jeremias capítulo 9, versículo 1. Ele está colocando, gostaria que a minha cabeça fosse como um pescoço de água e que os meus olhos fossem como uma fonte de lágrimas, para que eu pudesse chorar dia e noite pela minha gente que foi morta. É isso que ele está dizendo. Para chorar. Observe que ele está retratando esses sentimentos que ele está vivendo no coração dele também aqui. O livro de Lamentações de Jeremias, ele é um sofrimento muito grande, mas tudo o que aconteceu foi relatado em Jeremias. Esse sentimento era terrível. Você já sentiu, meu irmão e minha irmã, um sentimento de tristeza tão grande? Você já sentiu um sentimento de tristeza que parece que nada vai te trazer alento? Que nada vai te trazer calma? Você já chorou uma noite inteira? Agora tente reportar esse seu sentimento para o que eles estavam vivendo. Ele continua lamentando, ele continua demonstrando a dor, mas essa dor que ele está demonstrando é pela calamidade. A calamidade trouxe para aquele povo fome, a calamidade trouxe para aquele povo falta de água, a calamidade trouxe para aquele povo o fato dele não ter mais convivência com os seus próprios filhos. A calamidade trouxe algo terrível. Agora, a cena que nós estamos retratando aqui neste texto é uma cena terrível de fome e de sede. Pessoas estão morrendo nas ruas de fome e de sede. Então ele está dizendo: e agora? Senhor, nós precisamos de Ti. Tem misericórdia do povo. Nós entendemos que a sua destra fiel foi retirada. Nós entendemos que o Senhor deu força para que os inimigos aqui invadissem. Mas nós estamos precisando do Senhor, ó Pai. Jeremias clama ao Senhor pelo que eles estavam vivendo. Clama, ora. E aqui é um ponto muito importante. A oração é o bálsamo do cristão, é o combustível do cristão. Meu querido irmão, minha querida irmã, quanto tempo você tem passado em oração com o Senhor, clamado a Ele? O que me chama muito a atenção é que eles estavam vivendo essa dificuldade, eles não foram procurar pessoas para contar algo, não, eles dobraram os seus joelhos e eles pediram para Deus. Talvez você esteja vivendo algo muito terrível, muito difícil na tua vida. Talvez alguém que está assistindo, ou provavelmente vai assistir futuramente, está vivendo algo difícil na sua vida. Só existe uma única forma de você ter, de fato, alento ao coração. É no momento da oração. Dobre seus joelhos, peça ao Senhor, clame a Ele. Se você está vendo algo acontecendo em alguma cidade ou algum problema, não sinta-se feliz por aquilo que está acontecendo. Nós temos visto pessoas que se alegram pela queda de um irmão, ao invés de orar por ele e pedir: Deus, dê paz, o sustente. Nós percebemos alguns comentários na internet de pessoas que dizem: não, é isso mesmo, bem feito o que aconteceu com ele, porque se envolveu com política, porque se envolveu com as coisas que não deveria. Meus irmãos, não é isso que a palavra de Deus ensina. O profeta Jeremias estava lá chorando e clamando, orando pelo Senhor, pedindo a Deus: tenha misericórdia do povo. Olha o que está acontecendo.
Ele não estava se alegrando e dizendo, não, você viu, Deus disse para vocês, Deus avisou, Deus disse, olha, se voltem para mim, mas não, que vocês não se voltaram. Não, ele não fez isso, ele não acusou, ele orou, ele clamou, ele suplicou, Senhor, tenha misericórdia do povo. Um retrato maravilhoso que nós podemos ver sobre isso está em Jesus Cristo. Jesus Cristo orou pelo seu povo. Jesus Cristo clamou pelo seu povo. A palavra de Deus diz que Jesus estava chorando e ali escorria sangue. Jesus não foi lá e disse, não, o meu pai avisou vocês, eu tive aqui, eu também avisei vocês. Muito pelo contrário, ele clama, ele chora. Esse é o verdadeiro amor que está envolvido entre os cristãos. Orar, clamar pelo povo de Deus. Não é se alegrar quando uma igreja cai, quando um pastor cai, quando um presbítero cai, quando um membro cai, ou quando alguém passa por dificuldade, ou quando você olha para uma cidade e diz, não, bem feito para aquela cidade, porque aquela cidade é terrível mesmo, é horrível mesmo, é ruim mesmo, que bom aconteceu aquilo. Não, não é isso não, é orar, meus irmãos. É pedir que Deus tenha misericórdia, é pedir que o Senhor alcance aqueles. Jesus mesmo lá na cruz, ele pede, perdoe-os, pois eles não sabem o que fazem. Mesmo depois de ouvir a multidão o condenando e libertando Barrabás. Orar, meus irmãos, orar é algo fantástico na vida do cristão. Não se alegre por algo que acontece com quem está ao seu lado ou com alguma igreja, mas clame ao Senhor para que Deus tenha misericórdia dessas pessoas. Essa é a oração. Esse é o verdadeiro amor. Esse é o amor que nós aprendemos. É esse amor que está expresso lá na eternidade. É esse amor que nós encontramos quando Adão e Eva pecam. É esse amor que nós encontramos quando Caim mata Abel. É esse amor que nós encontramos quando o povo de Deus é perseguido. É este amor que nós encontramos quando Davi está fugindo do seu filho Absalão. Ele ora, pede a Deus por misericórdia. E ele não pede para Deus, mate o meu filho. O filho queria matar o pai. Ele não pede a Deus, mate meu filho. É este amor que a oração nos conduz à vida. Amar a quem nos odeia. Amar ao inimigo. A oração faz isso conosco. Amar quem está do seu lado e quem te ama é fácil. É muito fácil. É fácil amar a Márcia. Ela está do meu lado. Apesar que eu não tenho muito o que fazer, né? Estamos casados. É fácil. Agora, aquela pessoa que lhe fez o mal, aquele que lhe causou a queda, aquele que lhe intentou, esse também nós devemos amar e orar por eles, e não se alegrar quando algo acontece. Esse panorama que nós vemos aqui, eles estão observando a extensão da calamidade, e nessa observação eles estão orando, pedindo a Deus para que Deus os console, porque não tinha palavra que consolasse a eles. Jeremias não está orando para que os inimigos fossem mortos e condenados. Jeremias está pedindo para que Deus tivesse misericórdia daquela cidade.
daquele povo e do que estava acontecendo. Aqui dentro nós observamos, desde o versículo 1 até o versículo 13, nós encontramos os efeitos da ira de Deus. Esses 13 primeiros versículos estão descritos todos os efeitos da ira de Deus. Recapitulando rapidamente aqui, esses versículos estão descrevendo o que Deus fez em Judá, quando ele destrói o templo. Vocês se lembram lá do capítulo 1 que nós estudamos? Quando ele coloca que o estrado de seus pés, ele coloca que a cidade foi devorada. Devorar é acabar, né? Quando você devora uma comida, você acaba com ela, você extermina. E lá nós lemos que ele devorou as cidades. Depois nós percebemos no texto de forma muito clara que ele recusou-se a deter os inimigos, ele tira a sua destra fiel, tira a sua mão direita, e agora os inimigos têm poder sobre aquela cidade, e então eles invadem e acabam com ela, como se o adversário fosse a própria Judá. Então agora o povo já não tem mais força, quem tem força é o inimigo. Ele tratou o templo de adoração, o templo que foi feito para ele, como se fosse algo que não tivesse valor nenhum, porque ele deixou destruir o templo, as coisas sagradas foram levadas, e aí nós estamos vendo aquele sacrifício do que estava acontecendo. Nós vimos lá no capítulo 1, que os sacerdotes foram rejeitados por Deus. Quem são os sacerdotes? Quem são os sacerdotes? Aqueles que pregam a palavra de Deus, aqueles que conduzem o povo nos caminhos do Senhor. Deus rejeitou os reis e os sacerdotes. Aí, meus irmãos, nós temos descrito nesses versículos de 8 até o versículo de número 13, toda essa ruína, todo esse exílio que foram feitos também nos governantes. Não foi só o povo que sofreu, os sacerdotes foram levados, os governantes foram levados, os reis foram levados, todos foram levados para o exílio. Então nós temos aqui descrito a ira de Deus sobre o povo, e eu poderia dizer que uma pequena ira, o mínimo da ira de Deus estava recaindo sobre eles. Nós temos aqui donzelas que estavam de luto, elas abaixavam as suas cabeças de vergonha. Lemos as crianças que estão morrendo. Observe que a calamidade que o povo estava vivendo era algo terrível. A Virgem de Sião, que foi o povo que devia ter sido não levado, mas sim, eles deveriam ter sido protegidos, agora eles estão deixados para sofrer. Nós percebemos a ira de Deus sobre o povo e entendemos que essa ira, ela é de uma causa justa, porque o que causou a ira de Deus foram os falsos profetas não advertirem o povo, como encontramos no versículo de número 14. No versículo de número 14 deixa muito claro que os profetas de Judá tiveram visões falsas, visões absurdas. Em vez de condenarem a maldade do povo, não, eles estavam anunciando visões, sentenças totalmente falsas. Olha o versículo de número 14, meus irmãos. O versículo 14 está dizendo, olha, as visões dos seus profetas foram falsas, enganosas. Eles tiveram
Em vez de condenar o pecado, não, eles estavam ali demonstrando o pecado de forma tranquila. Não tem problema, olha. O povo estava sofrendo porque estava sendo pregado a mentira. Os profetas estavam pregando, enganando o povo do Senhor. A ira de Deus se recai de forma fantástica, porque os falsos profetas foram advertidos, porém eles não ouviram a Deus. E o povo deixou de ouvir a voz do Senhor. E por que isso acontece? Acontece porque o próprio povo, ao invés de buscar a Deus, de buscar a Sagrada Escritura, eles vivem apenas por aquilo que é falado e ensinado. Eu já disse isso para vocês, nós devemos ser como os bereanos, no sentido de que quando se fala, leia, se de fato o que está sendo dito coincide com a palavra de Deus. Leia. Porque nós somos fortalecidos a partir do momento em que a palavra de Deus é pregada. Alguém se lembra o que significa profeta? Alguém pode ajudar? O que é um profeta? Aquele que anuncia o quê? Oi? A palavra de Deus. E quem não anuncia a palavra de Deus é o quê? Não é profeta. É um falso. Então, quando nós presenciamos alguém que está pregando um evangelho que não coincide com a palavra de Deus, um evangelho que está massageando o ego, um evangelho que está trazendo apenas paz momentânea, um evangelho que está acabando com o povo, como é que nós fugimos desse evangelho? Não, deixa eu tentar, como é que é? Eu não me recordo do versículo que pergunta isso. Aquele que, o profeta que... Não. O profeta que não... O profeta... falava a verdade, em Deuteronômio, se eu não me engano, fala que ele era apedrejado, é isso? Sim, o profeta que não falava a verdade, ele é apedrejado. Era assim, o profeta anunciava algo. Aí ok, o profeta anunciou, aconteceu alguma coisa, esperava, não acontecia, o que acontecia com o profeta? Ele era apedrejado. Se isso aconteceu hoje, vai faltar pedra. Misericórdia. Se acontecer hoje, ia faltar pedra para muita gente. Meu irmão. Nós só podemos dizer que profeta é profeta de verdade, não é porque ele está anunciando novas coisas, porque a palavra de Deus disse que não haveria novas coisas. O profeta é aquele que abre a Escritura, que lê a Escritura, que prega a Escritura, que fala da Escritura. Esse é o profeta. Não é isso que eles faziam? Se lembram de Ana, Eucana e Ana? Ana estava chorando, pedindo um filho. Aí o profeta Elias olha para Ana, acha que ela estava bêbada, né? Chorando. Você se lembra o que o profeta fala para ela? Quem se recorda? Oi? O que ele fala para ela? Ninguém lembra? Ô Jesus, vamos ler a Bíblia então. Oi? Pensou que ela estava embriagada. E o que ele fala depois, quando ela está chorando aos pés? Tarefinha para casa, hein? Vou ajudar vocês. É só lembrar do texto de Ana. Semana que vem eu pergunto de novo, vamos ver se vocês acertam. Vai-te em paz, que o Deus de Israel lhe conceda que tu pedistes. O que o profeta fez? Ela lhe pediu um filho para Deus. Ele disse que Deus lhe conceda isso. Ele disse que ela teria um filho?
Ele falou aí que ela teria um filho? Mas ele disse que a vontade de Deus seja feita na sua vida. Confie em Deus. Muitas das vezes, irmãos, nós pedimos e não confiamos em Deus. O que Jeremias está ensinando no livro dele é que nós devemos tomar cuidado. Porque quando nós ouvimos os falsos profetas, somos levados por qualquer vento de doutrina, nós não olhamos se a Escritura realmente está dizendo aquilo que está sendo falado, a nossa confiança não está em Deus, está em quem? Está em quem? Nas pessoas. A nossa confiança não pode estar nas pessoas, tem que estar em Deus. Fala, Márcio. Sim, sim, nós devemos orar pelos falsos profetas. Orar. Tem um pastor, eu gosto muito dele, e se vocês quiserem acompanhá-lo, chama-se Adoniran Judson de Paula. E ele fala um negócio muito legal. Ele fala assim: olha, nós devemos orar a Deus pedindo a promoção dessas pessoas. Viver é Cristo, morrer é lucro, então que Deus leve logo. Brincadeiras à parte, meus irmãos, nós devemos orar para essas pessoas, clamar para que Deus os alcance. Muitas coisas acontecem quando a gente ouve, mas também serve para que a gente possa estar alerta em relação àquilo que eles estão falando, descobrindo a palavra de Deus. De certa forma, isso também nos capacita, nos auxilia a cumprir a verdade. Sim. Quando nós... Então, mas aí tem um grande problema. Ouvir um falso profeta, se você não tiver base e conhecimento bíblico, vai te fazer ser levado pelo falso profeta. Aí devemos ter a palavra, praticar ela. Por isso que a palavra de Deus é importante. Estudar, buscar, se deleitar na palavra de Deus é importante em nossas vidas. Nós precisamos buscar ao Senhor. Orar, meu irmão, pelo falso profeta é pedir: Deus, alcance esses. Alcance o Pai. Tenha misericórdia dele. Tenha misericórdia do povo que está ouvindo aquela palavra. Mas se nós não estivermos preparados, presbítero, o que vai acontecer? Seremos levados por qualquer vento de doutrina. A gente cai nas armadilhas. Cai. Não só cai, é levado, né? É arrastado por ela. Porque nós não conhecemos verdadeiramente o Evangelho. E é importante conhecer. Você entende, meus irmãos, que orar, a importância da oração, a importância da leitura da palavra de Deus, de estudar, de ler, de buscar, de gastar ali algumas horas lendo. Filme no cinema é bom. Eu não gosto, mas tem gente que gosta. Filme no cinema é bom. Assistir uma novela, quem gosta também é bom. Mas às vezes a gente perde tanto tempo, com tanta futilidade, e não dá tempo para Deus. Nós precisamos buscar mais a Escritura, ler mais, conhecer mais, entender mais, para que não sejamos levados por vento doutrina, para que oremos pelos falsos mestres, para que oremos por aqueles que nos fazem mal, por aqueles que nos perseguem. Quantos já foram perseguidos de tal forma que entrou em depressão, que viveu momentos terríveis? Ore também por aquele que faz isso. Dá para lá, por favor. Pastor, essas novelas são, né, se a gente for ver para o lado, que a gente tem que estar atento àquilo que está passando lá. Oh, meu Deus, vou me recompor, peraí. Não, essas... Se deleitar, meu irmão. Se deleitar na palavra de Deus, se deleitar. Mas é importante conhecermos a Bíblia. Mas a novela tem umas coisas até interessantes. Verdade.
Muita mentira, mas tem coisa interessante. Agora não adianta assistir a novela e falar assim, mas não foi isso que eu vi lá na novela não, viu? A novela estava diferente. Não. Busque a Escritura de verdade. Leia a palavra de Deus. É na palavra de Deus nós vamos aprender a amar os nossos inimigos. Vou fazer uma pergunta para vocês. O que nós éramos de Deus? O que nós éramos de Deus? Oi? Não entendi. Criaturas. Vamos um pouquinho mais profundo. O que nós éramos de Deus? Fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Éramos inimigos de Deus. A palavra de Deus diz que nós éramos inimigos de Deus. O apóstolo Paulo escreve a sua carta aos Romanos dizendo o seguinte: olha, vocês estão mortos em seus delitos e pecados. Em pecado concebeu a nossa mãe. Nós somos inimigos de Deus. Oi? Salmo 51, 5. Abre aí. Quem lê para nós? Lê Salmo 51, 5. Por favor. É isso que o senhor falou. Sim? Em pecado concebeu a minha mãe e eu nasci na iniquidade, em pecado concebeu a minha mãe. Isso. Não é isso? Nós fomos concebidos em pecado nós nascemos. Éramos inimigos de Deus. A palavra de Deus diz que nós estávamos condenados em nossos delitos e pecados. Mas Deus olha para o inimigo dele. Falei. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Eu nasci na iniquidade em pecado concebeu minha mãe. Somos inimigos de Deus. Deus olha para nós, nada vendo em nós que agradasse o seu coração, mas Ele envia Cristo Jesus para que derrame o seu sangue, para que nós fôssemos feitos filhos de Deus. Éramos filhos do diabo, agora somos filhos de Deus. Você entende, meu irmão, a importância de orar por aquele que é nossos inimigos, por aquele que são falsos profetas? A nossa oração é para que Deus os alcance, assim como Ele nos alcançou. Oi? Todos são filhos, todos Não. somos criaturas, todos os que o receberam são filhos. Aqueles que são escolhidos, que são predestinados à salvação. Todo mundo é filho de Deus, eu digo não é não. Criatura foi criada por Deus, criatura. Todos nós somos criaturas feitas por Deus. Porém, somente alguns são filhos de Deus. João 1:2. Mas todos nós somos filhos, todo aquele que é regenerado, que é chamado, esse é filho de Deus. Muitos são escolhidos? Não, né? Poucos são chamados. Poucos são escolhidos. Só que nós devemos orar e clamar. A senhora sabe quem foi escolhido? Eu não sei. Ninguém sabe. Então por isso nós devemos orar, clamar, suplicar, pedir: Pai, alcance. Sim. Sim. Pode ser um pastor condenado. Sim. Sim. Por isso nós devemos orar, pregar o Evangelho como se Cristo voltasse agora, amar a todos, pregar de verdade, com amor, viver o Evangelho, falar de Jesus Cristo. É assim que nós devemos viver. É por isso que a gente entende, é bem claro no livro de Jeremias. Sim, Jeremias está extremamente angustiado, sofrendo. Primeiro, pelo que estava acontecendo com o povo. Segundo, porque ele presenciou que o povo estava em pecado por culpa dos falsos profetas. Mas é por culpa do povo também.
por culpa do povo também. E Jeremias estava sofrendo, porque Jeremias queria que o Senhor os alcançasse. E é fantástico. Sabe que dá para entender o poder da oração, a importância de orar e como orar? Meus irmãos, Jeremias não está orando aqui, Deus restitui esse povo, Deus dá casa para o povo, Deus dá dinheiro para o povo, Deus dá, não, ele está falando assim, Deus tenha misericórdia desse povo que está morrendo. E é assim que nós temos que orar, Deus tem misericórdia de nós. É uma oração verdadeira, pura, plena, pedindo, Senhor, que Cristo nos alcance, que vivamos para Cristo, que tenhamos Cristo nos nossos corações, que nós sejamos como Cristo Jesus foi, que andemos como Cristo andou, que sejamos pregadores do Evangelho, que sejamos cristocêntricos em nossa vida. Quem ora pela condenação não é cristão. Cristão ora para que Deus tenha misericórdia. Cristo teve misericórdia de você e de mim. Cristo alcançou a você e a mim. Então que Cristo alcance aqueles que ainda zombam do nome do Senhor. Ore, ore, ore. Quem faz isso na nossa vida? Jesus Cristo. Jesus Cristo. É somente Ele. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Vivamos para Cristo Jesus. Você entende que é só Cristo que pode fazer isso em nós? Só Cristo pode nos dar um coração. Só Cristo. Nós não somos capazes de ter um coração assim. Por isso que precisamos de Jesus Cristo. Eles estavam zombando, eram espectadores que estavam zombando, mas Deus pede misericórdia, Jeremias pede misericórdia. Os vizinhos de Judá se alegravam maldosamente com a queda de Jerusalém. Os vizinhos de Judá estavam batendo palmas. Caiu! O sacerdócio foi sacrificado. Orar, meus irmãos, é ter a certeza que somente Cristo irá nos conduzir para a sua glória. Deus cumpre as ameaças que foram feitas. Não é isso que o versículo 17 mostra? Deus cumpriu as ameaças que foram feitas. O versículo 17 diz isso. Olha lá. O Senhor fez o que havia planejado. O Senhor fez o que havia planejado. Ele cumpriu as ameaças que havia feito. Ele cumpriu. Ele destruiu sem dó e nem piedade, deixando que os inimigos vencessem, que eles se alegrassem com a derrota. Deus cumpre aquilo que promete. Deus disse que enviaria um filho, um homem que morreria, que derramaria o seu sangue para que nós fôssemos salvos, e Ele enviou. E Deus disse que um dia Jesus Cristo voltará para nos buscar, e Ele está voltando para buscar os seus. Ele está vindo buscar os seus. Se alegre com isso, diga: eu vou viver para Cristo, eu vou pregar o Evangelho, eu quero que as pessoas conheçam a Cristo, porque Jesus Cristo está voltando. Oh glória! Ele está voltando. Chore aos pés de Jesus. Viva, se alegre, aqueça o coração. Diga: Senhor, Tu és o meu Deus forte, a minha fortaleza. Nós precisamos viver mais para Cristo. Vai se cumprir aquilo que Cristo determinou. Vai se cumprir aquilo que o Senhor... E glória a Deus, porque irá se cumprir.
Glória a Deus porque um dia os céus se rasgarão. Glória a Deus porque um dia Cristo voltará. Glória a Deus porque nós olharemos para o Senhor e diremos: louvado seja teu santo nome, porque esse é o Senhor, é o Deus vivo, aquele que vive e que reina por toda a eternidade, e nós reinaremos com Ele por toda a eternidade. Não tem alegria maior do que essa, meu irmão. Não tem. Como que se alegra com futilidades da vida? Se tem Cristo nos nossos corações. Você quer um casamento puro? Tenha Cristo. Você quer ser um bom funcionário? Tenha Cristo. Você quer viver? Tenha Cristo. Você quer reinar? Tenha Cristo. Você quer respirar de verdade? Viva para Cristo Jesus. Jeremias estava sofrendo, mas ele estava clamando: Senhor, tenha piedade e misericórdia. O versículo 18 para mim é um dos versículos mais pesados que tem. Porque no versículo 18, meus irmãos, o profeta convoca os pais para um clamor ao Senhor, sem cessar, por seus filhinhos, que estão desfalecendo de fome nas esquinas das ruas. Aí quando você olha para o 22, que terrível que é este texto. Que terrível. Meus irmãos, observe. Vamos ler o 21 mais uma vez. Observe o 21. Perdão, o 20, me perdoem. O 20, por favor, o 20. Olha, Jeremias está dizendo assim: olha, ó Senhor Deus, olha aqui, meu Pai. Alguma vez tratastes alguém assim? Ele está perguntando: alguma vez você trataste alguém assim? Agora observe que quando ele faz essa pergunta, ele está dizendo assim: olha, será que as mães deveriam devorar os seus filhinhos que elas tanto amam? É isso que o texto está dizendo. Oi? 10:20, misericórdia. Vou finalizar. Devorar os seus filhos que tanto amam. E aí, meus irmãos, por que eu acho tão pesado? Porque ele está dizendo: olha, as mães deveriam comer os seus filhos, cozer para se alimentar, para matar a sua fome. Olha a cena. Jeremias pede: tenha misericórdia, Pai. Há mortos, tanto jovens como velhos, crianças. Tenha misericórdia, Senhor. No dia que a sua ira recai, ela é muito pesada sobre as nossas vidas. Porque o Senhor, quando recai a sua ira, nem dó, nem piedade. Assim acontece. Então, meus irmãos, olhar esse sofrimento nos leva a entender que nós devemos amar cada vez mais ao Senhor e orar cada vez mais, pedindo para que Deus tenha misericórdia do nosso povo. Oração. Oração. À luz de tudo isso, meus queridos, eu queria fazer 3 rápidas aplicações. 3 rápidas aplicações. Primeira aplicação que nós vemos aqui: Jeremias estava sofrendo e triste pelo que estava acontecendo, mas ele busca intensamente ao Pai. Ele ora pelo Pai. Busquemos cada vez mais ao Senhor. Busquemos cada vez mais a Cristo. Vivamos cada vez mais para Cristo. Somente Cristo Jesus vai nos levar para o caminho eterno. Somente o sangue de Jesus é que nos lava, nos regenera. Somente a cruz pode fazer isso. Jesus foi silenciosamente para a cruz para entregar a sua vida por cada um de nós. Ele ora por nós e a Bíblia diz que Ele intercede pelos seus até os dias de hoje diante do Pai. Então busquemos mais a Cristo. Vamos orar mais. Vamos dobrar mais os joelhos. Vamos clamar ao Senhor para que Ele tenha misericórdia do povo de Deus. Uma segunda aplicação, meus irmãos. Ele estava vivendo particularmente uma grande catástrofe, algo terrível.
Mas mesmo em meio às oposições, mesmo em meio às catástrofes, mesmo em meio àquelas pessoas zombando de Deus, ele sabia que Deus era bom. E ele orava, pedindo ao Senhor alento para a humanidade, para as famílias, para o povo. Não importa, meus irmãos, ore. Ore pelo inimigo, ore pelo próximo, ore, dobre os seus joelhos, peça ao Senhor. O pensamento central, nessa terceira e última aplicação, que nós temos deste capítulo, é a determinação do controle divino. Deus está no controle de todas as coisas. Anteriormente ele havia dito que iria acontecer. Então ore com fé de que Deus está no controle e que Ele irá fazer com os seus conforme a sua vontade. Que Deus assim nos abençoe. Essas três aplicações é com oração. Ore pelo seu inimigo, ore pela cidade e ore para que Deus nos conceda a graça de ver cada vez mais na presença dEle. Yeah.